Ei pessoal, eu sou o Luiz Otávio e sejam bem-vindos a uma das 5 entrevistas extras aqui do Bagagem Criativa. E hoje estou aqui com Jader Matos, que é designer, ilustrador e também artista plástico. Com 20 anos no mercado, passando por essas 3 áreas, recentemente ele lançou sua própria marca, que é a Homely 33, que é focada justamente no design artesanal. E aí, Jader, o que você achou desse resultado? Fiquei muito feliz, sinal que o pessoal gostou, né, da entrevista, das respostas, e acho que há uma curiosidade também, né, de saber mais, porque o tempo às vezes ele é reduzido, né, então as pessoas têm curiosidade de saber um pouco mais sobre os assuntos, então é uma oportunidade que a gente tem de falar um pouquinho mais. Então pessoal, agora fiquem com a segunda parte do meu bate-papo com o Jader. Jader, como é que dá o seu processo criativo como designer? Muito legal essa pergunta vir depois da pergunta sobre a faculdade, né? Porque uma das coisas que desconstrói muito essa noção de design são as disciplinas de projeto que a gente tem dentro da faculdade. Sim. Claro, você pode estudar sobre projeto mesmo não estando na faculdade, né? Existem muitos designers hoje que estão no mercado e que não são graduados em design, às vezes são graduados em outra área e às vezes nem são graduados. Sim. Mas que são designers e que tem também essa oportunidade de poder, através de livros e tudo, estudar as metodologias, o processo criativo, as técnicas. Então, o contato com esse tipo de disciplina me ajudou muito assim, na organização, porque assim, eu venho das artes plásticas, onde tudo é um pouco mais livre, e aí dentro do design tem alguns parâmetros que precisam ser seguidos. Então isso me ajudou muito a construir essa linha de pensamento, assim, essa forma de pensar sistemática e tudo. Então, o meu processo criativo hoje, ele passa sempre pelo desenho, que é a minha principal ferramenta. E isso depende muito do projeto. Assim, projetos mais complexos, quando você precisa fazer pesquisa, por exemplo, né? Você vai trabalhar dentro de uma indústria, dentro de uma empresa. Então, existem alguns projetos, existem algumas técnicas de pesquisa para isso, existem também algumas metodologias próprias do design para isso. Uma das mais conhecidas é o Design Thinking. Não sei se a gente pode chamar de metodologia, mas está muito em voga ultimamente. E agora, pessoalmente, por já ter o contato com essas metodologias, tem muito trabalho que chega para mim e que ele é um processo bem mais enxuto. Né? Assim, a gente que é da área criativa, a gente sabe que no mercado as coisas são sempre para ontem. Mas para tudo tem um jeito. Então, assim, o jeito que eu tenho, a ferramenta que eu tenho é sempre passar pelo desenho, pelos sketches, pelo rascunho e tal. Então, eu sempre uso esse analógico, né? E contrapondo com o digital, para poder colocar as ideias para fora, para poder ter uma resposta mais rápida, para também não perder a referência do que você já criou, porque no computador você dá um delete e você não sabe por onde você passou mais. E quando você desenha no papel, você tem um registro ali, você tem um registro daquilo que você fez. E o registro para o designer, isso é muito importante, para ele saber qual foi a trajetória para ele chegar naquele resultado final. Bacana. Então, resumidamente, o meu processo criativo hoje ele é assim, ele se baseia em construir essa trajetória. Olhando o portfólio, né, que você deve ter olhado lá, você vê isso muito claramente, assim, a minha preocupação em mostrar, enquanto muitas pessoas às vezes têm a preocupação em esconder, né? Não vou mostrar pro cara como eu faço. Na verdade, eu tenho essa preocupação de mostrar qual é o caminho do design. Pra chegar, isso é muito importante. Legal. Ao olhar o seu portfólio, Jader, a gente pode ver, o desenvolvimento de uma série de rótulos para cervejas artesanais. E aí eu quero saber como é que foi juntar a ilustração com o design para chegar naqueles resultados tão incríveis. Incríveis aí é por sua conta, né? Com certeza. Mas assim, com toda modéstia, são bons trabalhos, sim. Não é difícil, não. Assim, eu acho que acaba que um completa o outro. Sim. O que acontece é o seguinte, dentro do segmento de cervejas artesanais,
houve uma tendência, ela ainda está acontecendo, mas menos agora, dos rótulos migrarem para rótulos que antes eram muito tradicionais, muito Sim. ligados à cultura alemã e tudo, para rótulos mais inovadores. Inclusive, essa é a minha dissertação de mestrado. Ah, que bacana. Eu falo sobre isso, sobre essa mudança de linguagem dentro dos rótulos de cervejas. Então isso acabou me ajudando muito, essa migração, muito influenciado pelas cervejarias dos Estados Unidos. E hoje muitas cervejas usam a ilustração como a coisa principal do rótulo. Ela ocupa o rótulo todo praticamente. A gente tem alguns exemplos aqui da Rother e da Devaneio, que são, não sei se podia falar a marca, não tem problema, não? Tá. Se quiser, inclusive, patrocinar o canal, a gente tá aceitando. Seria uma boa, né? Nem que seja com cerveja. Ah, mas você não toma cerveja. Não, mas a gente revende, a gente faz alguma coisa com cerveja. Então, já que você abriu o espaço, eu vou mostrar aqui, porque é legal mostrar com um exemplo. Então, nós temos aqui dois exemplos. Um da cervejaria Rother, que é a Summer Ale, que é um rótulo bem sintético, eu posso chamar de ilustração também, porque é uma letra desenhada. E a outra da Devaneio, que é da cervejaria Camará, que é um rótulo que a ilustração envolve ele todo. Os dois foram desenvolvidos por mim, um muito mais focado no lettering, e com design mais sintético mesmo, como eu falei, e o outro com a ilustração. Então, o importante nessa conversa é você entender qual que é a necessidade do seu cliente e principalmente do cliente do seu cliente. Para saber como que você vai conciliar essas coisas. Então, assim, eu não posso ceder à paixão de sair colocando ilustração em todos os rótulos. Vai ter rótulo que não vai pedir ilustração. Mas, em sua maioria, dentro do segmento de cervejas artesanais, usa-se sim a ilustração, até porque não há muito investimento em publicidade. E aí eles precisam se destacar no ponto de venda. Legal. Então, por causa disso, a gente acaba usando muita ilustração mesmo, mais cores e tal. Então, assim, como o meu processo passa pelo desenho e vai usar desenho no rótulo, acaba que isso se torna muito, muito fluido para mim. Assim, não tem muita dificuldade. Jader, outro tipo de trabalho que podemos ver em seu portfólio é a criação e até o redesenho de marcas. Dentro da sua experiência, com que um profissional deve prestar atenção na hora de desenvolver esses tipos de trabalho? Uma coisa eu já falei, né, que é prestar atenção na necessidade mesmo. Eu acho que tem a ver com isso, assim. Eu tenho um pensamento seguinte, ele é até um pouco, não diria polêmico, assim, mas é um pouco fora do que geralmente se conversa dentro do universo do design. Eu acho que a identidade visual, principalmente o logotipo, a identidade visual como um todo, nem tanto, mas principalmente o logotipo, ele é muitas vezes superestimado pelo designer. É como se aquilo conseguisse resolver os problemas de comunicação de uma empresa. É como se um símbolo conseguisse representar tudo que a empresa é. E, na verdade, isso não acontece. Não é possível que isso aconteça. Então, acho que o importante aí, né, para desenvolver um logotipo, é você, primeiro, ter conhecimento do método. Né? Você precisa ter um pouco mais de tempo, que às vezes não acontece. Embora muitos logotipos surgem por insights e duram o resto da vida, né? E tem outros que levam muito tempo para serem desenvolvidos e às vezes são trocados depois de 5 anos. Né? Isso é tudo muito incerto, assim. Então acho que o importante é ter esse tempo, assim, não digo nem um tempo longo, mas o tempo suficiente para maturar as ideias. Eu sei que isso é um desafio dentro da área do design, da publicidade, mas que é extremamente necessário, porque você está lidando com a representação gráfica de uma empresa. Né? Então, assim, aliado a essa metodologia, tem também a responsabilidade, né? O cuidado de você entregar para quem está te contratando algo que realmente funciona, não só esteticamente, mas que funcione também tecnicamente.
Então, tem algumas coisas dentro do desenvolvimento de uma identidade visual que são puramente técnicas, que não é questão de gosto, não é questão de talento, são técnicas. O quanto que aquele símbolo consegue ser reduzido, o quanto que aquele símbolo ele vai ser lembrado, o quanto que ele é aplicável. Então, todos esses detalhes assim, que são técnicos mesmo da área de design que precisam ser observados. Jader, como é que você enxerga o mercado de comunicação aqui na região? Você acha que há espaço para crescer ou a gente já chegou no ápice dele? Eu não tive oportunidade ainda de trabalhar dentro das agências de comunicação aqui da região. Apenas por um detalhe, pela remuneração. Só por isso. Sim. O mercado aqui remunera muito, muito mal. Sim. Nós temos profissionais muito bons, muitos profissionais bons aqui na região, na área de design, muita gente que eu conheço pessoalmente, outros que eu não conheço pessoalmente, e que a maioria deles acaba indo para fora, né? Para Rio, para São Paulo, para poder construir a vida lá. Eu optei por continuar aqui, embora me interessa muito trabalhos nas capitais também. Então, assim, se tem potencial para crescer, com certeza tem potencial. Eu acho que Volta Redonda, principalmente, falo porque vivo aqui, faço todas as coisas aqui, embora aqui onde eu moro já seja Barra do Piraí, eu faço todas as minhas coisas em Volta Redonda. Então, tem potencial sim para crescer. Existe uma Volta Redonda com muito potencial, muito para além da CSN. Sim, né? E a gente precisa reconhecer isso e trabalhar com essa possibilidade. Mas o que eu não vejo, não sinto assim, é o interesse nesse crescimento. Sim. Eu acho que falta muita garra assim, essa cara é difícil eu falar isso, porque assim, o cara precisa pagar a conta dele. Sim. Né? Então, assim, às vezes acaba se submetendo a salários mais baixos e tudo. Mas, assim, tem muita coisa que precisa ser corrigida, assim, eu acho que não tem tempo para falar isso aqui, mas acho que precisa haver um debate mais profundo sobre o cenário na região. Eu acho que as agências, principalmente, que são as principais pessoas que trabalham nesse meio, né? Sim. Quando um empresário vai procurar alguém para fazer qualquer coisa relacionada à comunicação visual ou à propaganda, a gente procura as agências de publicidade. Eu acho que precisa ver isso, né? A gente não tem hoje um órgão, por exemplo, que reúne essas pessoas, né? Que seja representante dessas pessoas, tudo. Eu não tenho, por exemplo, notícia, não sei se existe, tá? Talvez exista. Acho até que a oportunidade das pessoas, de repente, vendo isso, contacte a gente para poder falar. Se existem encontros nesse sentido, se existem reuniões nesse sentido, de discutir o cenário, de discutir precificação, né, de discutir formação. Eu acho isso muito importante para que esse crescimento ele saia dessa primeira impressão que a gente tem, que é relacionada ao crescimento numérico, né, e passar a ser um crescimento mais de qualidade mesmo. Eu sinto muita falta disso assim, por aqui, né? Então acho que há potencial sim, há potencial. O que a gente precisa é conversar mais. Então, assim, a questão das redes sociais, por exemplo, é uma coisa que é muito explorada hoje em dia, mas que a gente precisa pensar, por exemplo, será que isso tem dado realmente resultado? Eu vejo postagens de empresas que têm anos aqui na região e que tem uma curtida, né? Mas que tem pessoas por trás cuidando. Então, assim, vamos pensar um pouco mais na comunicação em si e parar de pensar um pouco só na estética. Na estética que eu digo visual. A comunicação também tem estética, né? Mas assim, no visual em si, né? Então, o design ele tem essa prerrogativa, né? E isso precisa ser mesmo levado a sério para que o mercado cresça, como eu falei, em qualidade, não apenas em número. Muito obrigado, Jader, mais uma vez agora por estar agora na segunda parte aqui do nosso bate-papo no Bagagem Criativa. Foi uma honra mais uma vez você me receber aqui na sua casa. Obrigado mesmo. Valeu, cara. Obrigadão. Então, pessoal, para não perder o costume, comente aqui embaixo o que você mais gostou na segunda parte do meu bate-papo com o Jader. Aproveite para seguir a gente em nossas redes sociais e até a próxima do Bagagem Criativa. Tchau, tchau!